Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, você já sabe, o DIF 2025-26 começou, tá? A gente já fez aqui as oportunidades de Série B, fizemos oportunidades de Série A e a gente prometeu e vai fazer agora a seleção baixa renda. O que é a seleção baixa renda? Deixa eu explicar para vocês, tá? Antes que comece a loucura nos comentários, etc., vamos comentar um pouquinho da seleção baixa renda aqui. Primeiro, são somente de times que ou brigaram para não cair ou não brigam por Libertadores. Estão ali na famosa zona do agrião do Campeonato Brasileiro, tá? A nossa lógica aqui não é trazer, se eu vou colocar lá, vai ter jogador do Grêmio, vai ter jogador do Atlético Mineiro, tô até olhando por aqui, jogador do Santos. Não quer dizer que eles vão vir pro Atlético, não quer dizer que eles são hábeis. São jogadores escolhidos pontualmente. E eu tentei escolher um de cada, justamente para poder facilitar aqui a nossa leitura, para gerar o debate, para vocês comentarem. E aqui eu tentei fazer um time, sei lá, um pouco mais mesclado para a gente poder dar algumas boas risadas também sobre alguns nomes e, claro, também falar um pouquinho de oportunidades de mercado. Então, ó, produção, coloca na tela, vamos começar a seleção baixa renda, daqueles times que brigaram para não cair ou ficaram abaixo do top 10. Eu montei aqui num 4-3-3, mas muito mais para ter primeiro uma database, ter uma formação inicial para a gente poder conversar um pouco. Começar pelo goleiro Ivan, né? O goleiro Ivan que quase não parece o goleiro Ivan. O goleiro Ivan não parece mais o goleiro Ivan. O Ivan harmonizado, o Lula Molusco bonitão que virou o Ivan, goleiro do Internacional, ex-Ponte Preta, ex-Corinthians. Vocês vão lembrar muito bem dele, né? É um dos goleiros mais bem quistos no mercado de 3, 4 anos atrás. Loucura que foi a carreira do Ivan. Todo mundo esperava que ele ia dar o salto, ia jogar fora do Brasil, por ser um goleiro muito alto, muito ágil, dificilmente errava, né, quando eu atuava pela Ponte Preta. E assim, era um goleiro que era especulado em todos os grandes clubes. Teve lesões, a carreira dele foi decaindo e foi para o Internacional. E daí ele vira a reserva do Rocher e a gente pensa, cara, ele não vai nem jogar. Mas daí o Rocher vai para a seleção, tem uma mini lesão e aí acaba jogando o Ivan para alguns jogos. E os jogos do Ivan foram excelentes pelo Internacional. Pô, Furlan, mas o Internacional tá mal demais. E tá mal demais mesmo, é inegável. Mas o goleiro Ivan é uma boa oportunidade de mercado para quem tá precisando de um goleiro por aí, né? O Atlético não sabe ainda como é que vai ficar a situação dos seus goleiros, se o Santos vai ser o titular, se o Mikael joga um Paranaense. Isso já tá confirmado, né? O Santos vai ser o titular, o Mikael vai pro Paranaense. Mas se estiver precisando de um goleiro aí, o Ivan é uma boa pedida sim. Vamos começar pelos laterais. O lateral esquerdo, o Capixaba. Pô, o Capixaba é muito bom lateral há muito tempo, mas há muito tempo na Série A. Desde os seus tempos de Grêmio e tudo mais, ele foi para o Red Bull Bragantino e fez parte, né, dos dois lados da corda. O primeiro, a ponta da corda de briga por Libertadores e depois a briga contra o rebaixamento. De toda forma, o Capixaba foi titular nessas duas vertentes. Conseguiu jogar, dar suas assistências, fez seus gols, foi crucial em ambas as campanhas. E nessa campanha, nessa de meio de tabela do Bragantino, o Capixaba segue titular mais uma vez. Vale lembrar, até quando o Luan Cândido jogava no Red Bull Bragantino, o Capixaba seguia como titular. Jogavam os dois na mesma vertente, até porque o Capixaba foi crucial nesse time do Bragantino e entra aqui na seleção baixa renda da Série A 2025. Do outro lado, Puma Rodrigues, o Pumita Rodrigues, tá? No momento, é reserva lateral direito do Paulo Henrique, que hoje é lateral de seleção brasileira, tá? Mas não dá para falar que o Pumita teve um ano ruim pelo Vasco. É muito importante trazer que o Pumita joga até de lateral esquerdo agora com o Fernando Diniz. Deve, inclusive, atuar como lateral esquerdo agora que o Lucas Piton teve uma lesão muito séria ontem contra o Mirassol. Então é importante até a gente trazer que o Pumita deve jogar a semifinal da Copa do Brasil, jogou há muito tempo pelo Campeonato Brasileiro, tem um bom poder ofensivo e vem melhorando também no seu sistema defensivo, tá? Mas claramente não é a dele. Mas fica aqui, é difícil achar lateral, hein, gente? É complicado de escolher aqui lateral e olha, depois vocês vão ver a seleção baixa renda da Série B, vocês vão ver a dificuldade que foi para eu escolher, tá? Então foi bem tenso. Então já deixa o seu like aqui porque tem que valorizar o trabalho, tá? Então o Pumita Rodrigues fica com a lateral direita. A dupla de zaga, eu escolhi um pela esquerda que eu gosto pra caramba. Esse é um cara que eu gosto, Botafogo, Cruzeiro e vários outros times já fizeram proposta, tiveram problemas para tirar do Juventude e agora, com o descenso do Juventude à Série B, eu acho que finalmente vai ser negociado, que é o zagueiro pela esquerda, Abner, tá? Alto, muito bom no jogo aéreo, boa saída de bola.
O Abner é um jogador para você olhar com potencial, olhar com carinho. Alô, você que joga esse futebol manager que tanto gosta, o Abner certamente é um jogador para você ficar de olho, colocar lá no seu shortlist, que é um jogador de muito potencial e tem nível de Série A. Pela direita, o zagueiro, esse cara aqui, Noriega, ele salva o Grêmio, tá? O Grêmio vinha numa derrocada no Campeonato Brasileiro gigantesca, com Walter Kahneman, a situação estava feia pro Grêmio, tá? Não só o Gustavo Martins conseguia salvar a zaga do Grêmio, tiveram que contratar, tiveram que investir. O Noriega chegou e salvou o Grêmio no campeonato, fez o Grêmio ficar na zona do agrião, ficar abaixo do seu top 10, para poder entrar aqui na seleção baixa renda aqui da Atletas. Vamos para os dois volantes? Vai gerar polêmica, tá? O primeiro eu não vou nem entrar, já falamos muito dele, não preciso nem ficar batendo nessa tecla há muito tempo, que é o Lucas Sacha. Não quero ficar falando mais do Lucas Sacha, mais que eu já falei dele. Bom jogador, bom volante, líder de desarme, e é isso. Mas o outro vai gerar polêmica. Já jogou pelo Atlético, tá? Pouquíssimas pessoas vão lembrar, mas ele esteve no projeto de aspirantes do Atlético, negociou com o Atlético no ano de Série B, escolheu Vitória para jogar a Série A e vem fazendo um baita ano sob comando de Jair Ventura no Vitória. Jair Ventura é o bombeiro máximo do futebol brasileiro, né? E assim, o trabalho muito bom dele com o Vitória é muito pela sua dedicação tática, muito pela sua dedicação e comportamento dentro de campo. O Baralhas faz um ótimo campeonato brasileiro de Série A e se comprova como um jogador de Série A. Muito bom para compor elenco também. Esse aqui, agora o camisa 10 dessa seleção aqui, ó. Vamos lá, né, cara? É difícil. Eu não traria, tá? Que fique muito claro. Não traria o Lucas Lima pro Atlético. Mas é inegável que ele vem de 2 ou até 3 anos positivos com a camisa do Sport. Foi o melhor jogador da Série B no ano passado, pelo Sport. E aqui na Série A, um dos poucos que se salvam lá no Leão de Pernambuco, que cai com uma campanha vexatória no Campeonato Brasileiro. E assim, um dos poucos que se salvam lá. Até no meio o próprio Derek Lacerda, eu não coloquei aqui por uma questão de comportamento realmente. Até dá para nomear o Rodrigo Atêncio, que já está de saída do Sport também, mas daí eu teria que forçar um pouco a barra e o Lucas Lima, pelo menos nas assistências, conseguiu entregar bastante. Apesar de que o melhor nome do Sport para mim é Christian Rivera, que vem do futebol mexicano. Vamos ver se vai continuar e vai jogar uma Série B pelo Sport. Os dois pontas, né? Um que já negociou com o Atlético muito tempo atrás, vocês vão lembrar, que é o Benjamin Rollheiser, ou Rollheiser, como vocês quiserem falar. O Rollheiser, né, esteve presente no futebol argentino, jogou no Benfica, não teve sucesso, teve uma grande temporada no futebol argentino, que essa colocou ele em um patamar gigantesco, teve um jogo gigantesco que ele fez para o Libertadores, que ficou muito marcado, e vai ao Santos. Alterna a titularidade reserva, mas sempre demonstra um bom futebol. É que o Santos é uma bagunça, tá? Esse é o grande ponto. É que o Santos é uma bagunça desenfreada. Num time organizado, num time bem feito, bem pensado, com técnicos ali que consigam trabalhar sem tanta pressão, ou no início de trabalho, eu acho que o Rollheiser faria números muito melhores do que ele fez no Santos. O outro é o Biel. Cara, o Biel é engraçado, tá? O Biel ex-Bahia, Gabriel Teixeira, né? Que no Fluminense carinhosamente chamado de Gabriel Lixeira. Mas tudo bem, né? O nosso Biel foi lá pro Sporting, não teve tanto destaque, volta ao Atlético Mineiro. O ano do Biel é muito ruim no Galo, é inegável. Tá? Não consegue desempenhar o futebol que ele desempenhou no Bahia, que foi muito importante pelo Bahia, no Atlético Mineiro, e surge como uma oportunidade. Essa é uma oportunidade legal até de mercado, porque é um ponta, rápido, veloz, já teve boas campanhas no futebol brasileiro em Série A, e a gente tem que dar uma olhada sempre nos pontos que o Atlético busca 2 extremos para jogar. Em breve a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Para fechar minha seleção baixa renda aqui, ó, Pedro Raul. O Pedro Raul fez muito gol na Série A. E dá para falar com tranquilidade, tá? Se não é o Pedro Raul, o Ceará estava rebaixado. Se o Ceará tem ainda um pé dentro da Série A, e ainda acho que o Ceará pode se complicar, tá? Vai para a última rodada com chance de rebaixamento, é por conta do Pedro Raul e seus gols no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Cearense do Pedro Raul foi excelente também, a Copa Nordeste foi excelente também. Foi um ano muito bom do Pedro Raul, inegável. Presença de área, cabeceio, finalização. O ano do Pedro Raul é, sim, muito surpreendente. O problema? Grana, salário, pede muito mais. E também, pro Atlético hoje em dia, com o Kevin Viveiros, um perfil completamente diferente, já não é o nome certo, mas para a seleção baixa renda, é o camisa 9. Então, fechamos a seleção, tá? Deixa nos comentários aqui quem deveria ter entrado, quem você acha que não deveria estar aqui, mas o mais importante, deixa o like aqui, ó. Obviamente,
pra gente continuar aqui sempre fazendo esses conteúdos divertidos, batendo. E esse vídeo aqui vai lá pra nossa playlist do DIF, tá? Então acompanhe em sequência tudo que a gente já fez, até para você poder ver todo o DIF 2025-26. Beleza? Tamo junto, um abraço, valeu!